boa noite para você de casa. O NTV News está chegando. Motorista morre carbonizado após carreta que transportava combustível pegar fogo na BR-365. O prefeito eleito de Arapuá fala dos desafios e expectativas para o primeiro ano de mandato. No NTV News desta sexta-feira você também vai ver. Universitários participam de júri simulado para desenvolver habilidades. Os cuidados com os pets em meio aos períodos de festejos desta época do ano. Maioria dos trabalhadores vai pagar dívidas com o 13º, diz pesquisa da Serasa. A ADV promove sorteio de uma novilha em ação que arrecadou recursos para ajudar nos trabalhos da associação. O encerramento de projeto que incentiva a leitura e o aprendizado para alunos da rede pública de ensino. A gente mostra a movimentação nos festejos em louvor a Santa Luzia, em Patos de Minas. Agora no NTV News. O trecho da BR-365 ficou interditado por quase 8 horas. Uma carreta carregada com combustível pegou fogo e havia risco de explosão. O motorista morreu carbonizado. O acidente foi no final da noite desta quinta-feira, no quilômetro 441 da BR-365. O motorista da carreta, que seguia sentido Patrocínio a Patos de Minas, saiu da pista e parou o veículo no acostamento da pista contrária. A carreta transportava gasolina e pegou fogo. O incêndio durou algumas horas. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para controlar o incêndio. O incêndio foi controlado. Mas a pista ficou interditada. A interdição foi necessária porque havia risco de explosão, já que nem toda a gasolina transportada havia pegado fogo. O que pegou fogo ali foi a carreta, foi em volta da carreta, mas há o risco, da explosão em razão da volatilidade dos gases. A interdição durou cerca de 8 horas e a pista foi liberada às 8 horas da manhã. O motorista da carreta morreu carbonizado e o corpo foi levado para o IML de Patrocínio. Os responsáveis pela empresa da carreta que transportava o combustível disseram que os familiares da vítima moram em Uberlândia, que já foi coletado o DNA do motorista e será colhido o material dos familiares para confirmação dos dados dele. Na tarde desta quinta-feira, uma moto furtada em Coromandel foi recuperada pela Polícia Militar Rodoviária na MG 188. Durante verificação, policiais constataram que o furto ocorreu no dia 21 de novembro. A moto era conduzida por uma adolescente de 16 anos que, contou aos policiais, havia comprado o veículo há uma semana por R$ 1.500. O menor infrator deve responder por receptação de veículo, produto de crime, e foi conduzido junto com os pais para a Delegacia de Polícia Civil em Coromandel. Olha, o curso de Direito do Centro Universitário de Patos de Minas promoveu um júri simulado na noite desta quinta-feira. A intenção da atividade é desenvolver habilidades essenciais para a formação dos futuros profissionais da área. Sob a orientação da professora Vânia Alves, o projeto consiste na realização de um júri simulado. A proposta busca desenvolver habilidades essenciais para a formação de futuros bacharéis em direito, como oratória e argumentação jurídica. Nós estamos aqui com um trabalho de PI, onde o objetivo é desenvolver as habilidades de oratória e argumentação. Eles começam já no segundo período, apesar de não saberem direito penal, eles começam trabalhando com o júri simulado, que vai fazer com que eles abram os olhos, inclusive para os juros reais, a gente brinca, após o 10º ano, né? No 11º período, eles já podem estar atuando como advogados, inclusive no júri. É um trabalho assim extremamente gratificante, porque eles ficam empolgados e podem ver um pouquinho, na prática, um pouquinho da teoria. O caso analisado no júri é inspirado no filme Risco Duplo, que aborda a história de uma mulher injustamente condenada pela morte do marido. Durante o cumprimento da pena, ela descobre que ele está vivo e que forjou sua morte para incriminá-la, ficar com o filho e obter o dinheiro do seguro de vida. Após 6 anos, a protagonista localiza o marido e comete homicídio. Como é segundo período, a gente não trabalha com um crime real. Nós montamos um processo tendo por base o filme Risco Duplo, que é um filme onde inicialmente existe uma simulação de um homicídio, onde o marido
tenta jogar a mulher na prisão, fingindo que ela o matou, e ela realmente é processada e condenada a 10 anos de prisão. Após cumprir 6 anos, ela sai incondicional e ela descobre que o marido está vivo e ela sai em busca dele. E o desfecho do filme é realmente ela matar o marido. E ele chama risco duplo exatamente por isso. Tem-se a ideia de que se a pessoa foi processada e condenada por um crime, ela não poderia, em tese, ser processada e condenada pelo mesmo crime. Porém, isso não é real. No direito brasileiro isso não é real, porque o primeiro crime não ocorreu, foi um erro judiciário, mas o segundo efetivamente houve o homicídio e os alunos vão estar lidando com esse homicídio, tentando absolvê-la e os promotores a condená-la. A atividade promove a integração entre teoria e prática, proporcionando aos alunos a oportunidade de explorar o universo jurídico de maneira dinâmica e criativa. Ao aplicar conceitos técnicos a um caso fictício, os estudantes se preparam de forma mais sólida e consistente para os desafios do mercado de trabalho. Todos os papéis do júri simulado são exercidos pelos alunos, inclusive do juiz. Só que é por sorteio. Nós colocamos nós fazemos 3 júris simulados, um do período diurno e 2 do período noturno. Nas turmas são sorteadas 6 advogados que vão representar 6 grupos, 6 promotores que vão representar outros 6 grupos e também o juiz, o escrivão, os meirinhos, as testemunhas, a ré, e inclusive os policiais que conduzem a ré. Não são todos que participam hoje, mas todos participaram formulando as teses para os promotores e para os advogados. Ou seja, o que é que os seus representantes vão poder falar aqui hoje, como advogados, para poder absolver a ré? O que os promotores vão poder falar, né? Aqui eles levantaram coisas que os promotores podem fazer para tentar condenar a ré. Para os alunos, a experiência foi transformadora e demonstrou a importância de aplicar conceitos técnicos em situações simuladas, aproximando a formação acadêmica da realidade profissional. É o evento mais esperado pelos alunos do direito, pelo menos agora no primeiro ano, né? Porque desperta muito o direito penal na maioria, que é o que mais instiga todo mundo. E é bem legal toda essa união da sala, né, para conseguir fazer um bom júri simulado. Foi muito bacana, porque eu percebo muito isso no Unipan, a gente alia muito a teoria com a prática. Então a gente ainda que não teve a cadeira de direito penal, a gente consegue pelo menos ter essa breve noção. Então a gente é bem preparado para essa parte processual que vai vir em sequência. Seguindo aqui no News, você vai ver que o prefeito eleito de Arapuá fala dos desafios e expectativas para o primeiro ano de mandato. Comigo aqui no NTV News dessa sexta-feira, Emílio Boaventura, do MDB, eleito prefeito de Arapuá. Visitando e sentando aqui na bancada do NTV News. Boa noite, prefeito. Boa noite, Dair. Boa noite a todos que nos veem aí em Patos e toda a região. Muito obrigado pelo convite de estar aqui, falar um pouquinho da região, de política e as coisas boas. Prefeito, o senhor foi eleito com mais de 60% dos votos. Foi uma eleição considerada tranquila? Foi uma eleição, não existe eleição tranquila, Dair. Foi uma eleição que principalmente no interior, né? Principalmente no interior, enquanto menor a cidade, maior desafio. Foi uma eleição que nós tínhamos os dados nas mãos, porém muito trabalhosa, porque quanto menor a cidade, aquele voto dentro da cozinha das pessoas, de explicar as propostas, de conversar, se ver as dores do cidadão olho no olho, né? Digamos que foi uma eleição muito trabalhosa, mas que no final prevaleceu a vontade do povo. E que bom e que gratificante é que o povo escolheu o nosso nome para poder governar nos próximos 4 anos. Seu trabalho como assessor da deputada Ruth Falcão, sua também a proximidade de atuação com o governo do Estado por um momento, por um tempo, deve ajudar de que maneira nessa sua administração? O senhor tem também formação em administração, mas isso deve ajudar de que maneira na sua gestão? Daí, a política se vive de relacionamentos e portas abertas, isso tanto no governo estadual, federal. E estar próximo de um grupo que é o da deputada Ruth Falcão, do prefeito Falcão, que tem feito uma gestão bastante eficiente aqui em Patos de Minas, reflete logicamente uma imagem positiva no nosso nome
e lógico que leva os cidadãos da nossa cidade a esperar que esse mesmo trabalho positivo seja refletido de acordo com as demandas locais, mas também em resultados. E para nós foi de muito aprendizado, tanto a experiência como dirigente partidário a nível estadual, a experiência como bancário que fui lá em Belo Horizonte, a experiência como assessor de deputada de governo de estado, e a gente traz toda essa bagagem que nós adquirimos na vida agora para transformar em qualidade de vida do nosso cidadão através da gestão pública. Imagina, Odair, que honra é para nós o poder, né, a condição de melhorar a vida das pessoas através das nossas decisões e do nosso trabalho. O senhor foi vice-prefeito também do atual prefeito na primeira gestão dele. Sim. Né? Eu imagino que essa transição está sendo muito tranquila, então. Sim, Odair. É muito democrática a transição, o prefeito abriu as portas, nós estamos nos inteirando de todo o processo da prefeitura, tanto do ponto de vista organizacional, quanto de serviço prestado ao cidadão. E evidentemente que a cidade evoluiu muito nos últimos anos, mas eu digo sempre e repito com frequência que prefeitura e município é sempre uma obra inacabada. Então tem muita coisa a ser feita e nós vamos fazer de forma gradativa, com muito trabalho, com muito pé no chão e principalmente com uma equipe engajada em fazer o que a gente foi escolhido para fazer, é melhorar e tomar decisões corretas para as pessoas terem uma vida mais fácil e melhor. Essa equipe de governo vai ser formada de que maneira? Indicativo, processo seletivo, de que forma o senhor vai fazer? Daí, é evidente que o atual governo faz uma boa gestão. Então nós temos aí uma mescla entre dar continuidade em algumas secretarias que têm tido um bom trabalho e convidar pessoas que tenha condições de entregar o resultado. Mas o primeiro critério, Odair, é competência, é condição de entregar. Eu digo sempre assim, que o conhecimento ele é muito importante, mas mais importante que o conhecimento é a atitude de buscar o conhecimento, é a condição emocional de dialogar, de se colocar no lugar do cidadão. E a gente tem se esforçado muito, eu estou muito satisfeito com a formação da equipe, que lógico não está pronta ainda, totalmente pronta. Odair, nós estamos ouvindo a população, analisando os currículos e para chegar no dia 1º de janeiro e dar o pontapé de uma gestão de 4 anos aí que a gente espera muito resultado. Os impactos da política nacional, tanto na economia quanto em outros atos do governo federal, para o senhor que tem uma expectativa de 4 anos de um governo numa cidade como Arapuá, o que isso pode impactar? O senhor já tem essa previsibilidade, já tem essa atenção para esses atos do governo do estado e do governo federal com relação aos impactos no seu município, na sua gestão? Daí, o impacto que as políticas estaduais e federais trazem para os municípios de pequeno porte é gigantesco. Nós somos reféns das políticas públicas, dos novos programas, das emendas parlamentares, uma vez que o recurso ordinário nosso ele é limitado e a demanda é quase sempre maior do que a disponibilidade de recursos. Para isso que nós estamos atrás das parcerias com os deputados, ministérios, e eu vejo assim um governo federal muito instável, Odair. Nós precisamos de ter mais estabilidade e previsibilidade das políticas públicas do governo federal. De uma forma geral, Odair, cada vez mais o governo do estado e o governo federal transferem responsabilidades constitucionais deles para os municípios e não transferem os recursos para bancar essas políticas públicas que eles estão jogando para nós. E aí depende da gente ter... Você está falando da reforma tributária? Também, não só a reforma tributária, mas, por exemplo, segurança pública na Constituição é uma obrigação principalmente do governo estadual. Mas quem banca gasolina, a manutenção dos veículos e muitos outros custos desse serviço são os municípios. E às vezes até o aluguel de onde fica ali. O aluguel, os prédios públicos, até os materiais de escritório, papel, caneta, enfim. E claro que nós vamos bancar, nós vamos deixar a sociedade insegura e vamos continuar bancando. Mas é uma responsabilidade constitucional do Estado. E isso em vários outros setores acontece também, na educação, alguns setores da educação, polícia civil, alguma parte do judiciário. E aí por isso que é importante os prefeitos estarem sempre unidos e cobrando essas melhorias. Por exemplo, quer ver uma melhoria importante que nós tivemos recentemente através dessas cobranças? Nós somos totalmente a favor dos pisos de classe. O piso da enfermagem, o piso dos professores é muito importante. Mas geralmente o governo federal, os deputados federais,
iam lá em Brasília, faz a lei do piso ou do reajuste desse piso, e quem paga os professores, vias de regra, a maioria deles são o próprio município, através da educação municipal. Então eles fazem a lei e não mandam o recurso. Então, recentemente foi aprovada uma lei que agora todo novo custo para os municípios é obrigatório constar na lei federal a fonte de recursos. Que foi o que aconteceu com o piso da enfermagem, que hoje o governo federal está complementando esses valores para os municípios. Senão o município não dá conta, né? Não dá conta e falta recurso e deixa o serviço a desejar. Feito o governador Romeu Zema, como é que o senhor analisa esse trabalho dele junto aos municípios, principalmente aos municípios menores, uma vez que o senhor trabalhou por um tempo também no governo, e também diante de uma expectativa de que a atuação do governo possa ser ainda mais importante numa gestão como a do senhor que vai começar. O governador Romeu Zema tem 100% da sua aprovação ou precisa melhorar para os municípios menores? Daí, eu avalio o governo Zema em dois momentos. O primeiro governo Zema, eu acho que ele foi providencial, pegou um governo sucateado, talvez um dos piores governos da história do nosso estado, e aí com folha de pagamento atrasada, salário, 13º, repasse constitucional das prefeituras em atraso, e conseguiu colocar a casa em ordem. Foi para a eleição com o discurso de equilibrei as contas, agora nós vamos governar. Muito bom, a sociedade reconheceu isso, deu para ele uma vitória no primeiro turno. No segundo mandato, nós estamos esperando essas políticas públicas, de fato. Aí eu digo que no segundo mandato eu acho que ele deixa a desejar. Na nossa região, principalmente no que diz respeito à infraestrutura e saúde. Saúde com peso ainda maior, porque nós estamos sofrendo hoje. O cidadão hoje cai de moto, aí tem uma fratura, quanto tempo que ele vai demorar para ser atendido lá no hospital regional? Responsabilidade do governo do estado, né, que é a política pública de média e alta complexidade. Essas cirurgias eletivas que você coloca no SUS 1, 2, 3, até 4, 5 anos até sair, responsabilidade do governo do estado. E nós cobramos ele presencialmente, algumas semanas atrás, através do vice-governador, lá em Belo Horizonte, e nos prometeu uma atenção especial, principalmente aqui para o Alto Paranaíba. E nós temos que cobrar, Daí. Vice-governador que já está em campanha, né? O governador, a todo momento, quando discursa, fala do apoio dele ao vice-governador. Como é que o senhor avalia também essa já campanha do vice-governador? Olha, Daí, nós não podemos criminalizar a política eleitoral que vem em 2026. O tempo está curto mesmo, mas ao mesmo tempo, nós esperamos do professor Matheus, além dessa política eleitoral, a política de resultados, né? Eu vejo o vice-governador como um cara muito bacana, inteligentíssimo, é um cara de boas intenções, mas falta talvez essa sensibilidade de estar lá na cidade pequena, vendo essas dores nossas para entregar o resultado, né? O governo do estado não vem com um caminho muito fácil para fazer o seu sucessor, né? Vai depender muito das articulações do Senado, o governo federal vai querer ter o seu candidato em Minas Gerais, uma vez que, historicamente, todos os presidentes que ganharam a eleição em Minas Gerais foram eleitos nacionalmente, e ele vai ter que ter um bom palanque, tanto o governo federal deve interferir, o Partido Novo, que tem o atual governo, não vai abrir mão de continuar tendo seu candidato, e nessa linha, Odair, nós não podemos descartar a presença do prefeito Falcão de Patos de Minas, que é do partido do governador. Eu vejo ele com um excelente nome para disputar a eleição de governador. É evidente que há que se ter um trabalho de conhecimento a nível estadual, que pode acontecer, por exemplo, com a eleição da MM, da Associação dos Municípios de todo o estado de Minas Gerais, e que ele é um dos candidatos favoritos na nossa convicção. Qual que é o peso disso para uma... Estou falando de representatividade. Qual que seria o peso disso para a micro-região ou a macro-região aqui do Alto Paranaíba, Noroeste, de termos um prefeito local, presidente da MM? Veja bem, o Dair, ele passa a ser o prefeito que representa os 853 municípios do estado de Minas Gerais. Isso dá para ele uma grande credibilidade junto ao governo do estado, ainda maior, e ainda maior junto ao governo federal. E, evidentemente, com essas aberturas, nós conseguimos elevar junto com ele as demandas regionais, né? Que ele sempre tem sido um defensor dessas demandas regionais ao lado da deputada Lude. Agora, é muito importante para a região ter um presidente da MM, o que vai fazer que ele possibilite ser candidato a governador, além, é claro, do trabalho coletivo em prol dos municípios, visibilidade para poder, eventualmente, disputar uma eleição majoritária no nosso estado. Não deve ter um caminho fácil, não, porque o atual presidente quer continuar no cargo. Quero, Dair, mas a gente respeita muito o trabalho do atual presidente,
porém os prefeitos têm uma sensibilidade, tem um senso comum entre os prefeitos, e para ser presidente da Associação de Municípios tem que estar prefeito em exercício. O Dr. Marcos fez um bom trabalho, mas deixa de ser prefeito agora em dezembro, porque já fez dois bons mandatos na cidade dele. E eu acredito até que não deva ter disputa, Odair. É muita a cultura da associação que os prefeitos se compõem, dialogam até na última hora. E o Dr. Marcos tem um bom trabalho, eu acho que ele vai ver que o melhor para o momento é a eleição do Falcão na associação, e melhor ainda vai ser para Patos de Minas e para a nossa região. Qual que, nesse primeiro ano de governo, quais vão ser as prioridades e os maiores desafios para gerir uma cidade como Arapuá? Não tenha dúvida, Odair, saúde. Embora a saúde tenha evoluído muito nos últimos anos, nós temos uma responsabilidade de cuidar dessas obrigações que o Estado não cuida. Nós temos vários casos lá de pessoas idosas precisando de uma cirurgia ortopédica de quadril, por exemplo, seja de joelho, de prótese, e o Estado... Então, isso, e para nós lá, daí é muito diferente, não é número, né? Eu passo na porta do cidadão e vejo ela lá com dor. A gente vê ela aí no hospital tomando remédio de madrugada. A gente fica muito sensibilizado. E ainda vamos unir esforços através de toda a equipe da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, para poder aprimorar mais ainda, abrir portas para esse atendimento. Nós já fizemos algumas visitas em hospitais para buscar parcerias e conseguir viabilizar mais condições de atender a população na saúde. Para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, pensando também nessa gestão desse primeiro ano de governo, a infraestrutura que o senhor está encontrando na atual gestão, ela está contente? Ela precisa ainda melhorar? Porque a gente está falando de mobilidade, tanto para o meio rural quanto para dentro da própria cidade. Como é que está essa questão? Como é que o senhor vai encontrar isso? Daí, a cidade está, digamos que uma nota 7, nota 8 em infraestrutura, evoluiu muito, mas nós temos alguns desafios, como, por exemplo, saneamento básico. Nós vamos muito de construir uma estação de tratamento de esgoto, uma ET, precisamos de olhar um espaço para fomento do agronegócio através de um parque de exposições, para leilões, eventos culturais. Nós precisamos também cuidar melhor da rede pluvial, uma vez que o município nosso tem um declive e é importante estar pelo meio ambiente, conduzir melhor as águas até o seu curso natural. Isso nos dá uma responsabilidade grande de ter essas parcerias para recursos, né? Obras de infraestrutura de municípios do porte do nosso nos obrigam a fazer parcerias e trazer recursos estaduais e federais para complementar o recurso do município. Funcionar tem que ser assim, né, prefeito? Vice-prefeito, estou falando da carreira, vice-prefeito, assessor, conhece bem a Câmara dos Deputados, esteve no governo do Estado. Qual que é o futuro do Emílio? Já temos aí um provável candidato a deputado futuramente? Daí, na política, nós não podemos... É muito difícil prever o futuro. O que a gente tem de muito concreto é a obrigação de fazer um bom mandato em Arapuá. Nesses 4 anos, de mostrar trabalho, de mostrar resultado, de nunca esquecer que não são números, são pessoas. Isso a nível de município, a nível regional e estadual. E eu estou ali pronto para servir, né? Tenho o maior prazer do mundo em servir. O que me move a entrar na política é essa possibilidade de melhorar a vida das pessoas. E o futuro a Deus pertence, né? Se um dia a gente for chamado, hoje não é uma meta, uma obsessão, mas eu jamais me furtaria de assumir uma posição que desse condições de entregar a melhor qualidade de vida para as pessoas. A resposta é quase sim, né? Quase sim, né? É que não dá para cravar, né? A gente depende de grupo, de momento, mas passa tudo pelo um bom trabalho na Prefeitura de Arapuá. Tem que encaminhar, o foco é Arapuá, é nosso pedacinho do céu. Emílio Boaventura, candidato eleito, né? Prefeito, agora prefeito eleito de Arapuá, visitando aqui o NTV News de hoje. Obrigado, prefeito, por ter vindo e tenhamos sempre boas notícias de Arapuá. Nós que agradecemos, Daí, estamos sempre à disposição e convido vocês, todo o pessoal da NTV aí, para lá conhecer a menor e melhor cidade do Alto Paranaíba, que é a nossa querida Arapuá. Muito bem. Vou fazer um rápido intervalo, a seguir você vai ver que o fim de semana deve ser com chuva em Patos de Minas e ainda os cuidados com os pets em meio aos períodos de festejos. De ano é tempo de reuniões familiares, viagens e altas temperaturas também, né? Com tudo isso, os pets precisam de atenção especial. Uma das épocas mais agitadas do ano está prestes a começar. E com ela, é necessário ter um cuidado maior com os bichinhos de estimação.
As mudanças bruscas de rotina podem impactar no seu comportamento e os donos precisam ficar atentos com a forma correta de se levar à situação. O cão ele não vai compreender o mundo ao redor dele da maneira que a gente compreende. Então ele vai associar o que está acontecendo no ambiente, as mudanças. Ele até tem uma percepção maior do que a gente em qualquer tipo de mudança. Então é bom se orientar, se preparar para qualquer movimentação de pessoa diferente. Às vezes o cão ele pode ser um pouco reativo, às vezes ele pode ser mais medroso. Então saber lidar com essas situações. Junto com as festas de fim de ano, vem também os fogos de artifício. Não é novidade alguma que eles são os queridinhos dos brasileiros. Por mais que alguns municípios já tenham proibido a prática de soltá-los, sempre existem barulhos que podem incomodar. O cão ele não interpreta o fogo de artifício da maneira que a gente entende. Ele vai associar que é simplesmente um barulho muito alto. Eles têm uma sensibilidade auditiva muito maior do que a nossa, então gera um incômodo. Esse incômodo pode gerar uma reação, que é o cão entrar em desespero ou se debater mesmo, e você tem que saber lidar com isso para poder se preparar para que isso não se aconteça, ou caso acontecer, você saber lidar. Uma das alternativas que a gente sempre orienta é fazer uma associação positiva desses barulhos de fogos. Então, a partir do momento que você tem o horário da alimentação regrado para o seu cachorro, coloca um barulho de fogos de artifício pelo telefone mesmo, um áudio, uma caixinha de som, e vai aumentando gradativamente esse barulho até que se torne desprezível para o animal. Também poder ensinar para o cão um ponto de fuga, então ensinar um local na casa que ele vai ficar tranquilo, então uma caixa de transporte, uma casinha, um sofá, um tapete, alguma coisa. Por mais que é instintivo nosso, quando o cão entra em desespero, a melhor alternativa é não pegar no colo, é não dar tanta atenção, porque ele vai associar, na maioria das vezes, que aquele desespero dele é recompensatório. Uma ótima alternativa também é oferecer atividades que gastem energia durante o dia para que eles não sintam tanto o impacto do barulho durante a noite. Ele não chega ao ponto de não perceber, principalmente se já é um cão em um caso mais grave, mas ele ajuda, ele auxilia, principalmente quando ele já tem esse ponto de fuga, esse ponto de referência de tranquilidade. Então você praticar uma atividade física mais intensiva naquele momento é prazeroso para o cachorro e ele vai fazer com que ele relaxe um pouco mais, principalmente momentos mais agudos em questão de fogos, mudança de ano. Então são ocasiões que a gente já sabe que vai acontecer. Não só em final de ano, mas também, por exemplo, finais de campeonato de futebol, que existem muita comemoração também, política, tudo que pode haver essa questão de fogos, é bom a gente estar preparado para isso. É sempre muito importante também estar atento ao que os animais comem durante as ceias. Certos alimentos não são recomendados e podem fazer mal. A melhor alternativa é sempre comunicar com aquela visita que não é necessário fazer qualquer tipo de alimentação fora daquele que já está programado para o cachorro. Porque assim, principalmente quando o cão já está acostumado a alimentar apenas com a alimentação dele, uma ração ou uma alimentação natural que é preparada direto por um veterinário, isso a gente já consegue amenizar o caso porque você já tem uma alternativa de explicar para aquela visita o que ele pode ou o que ele não pode fazer. Mas quando ele não tem uma alimentação no horário regrado, tudo fica um pouco mais complicado. Então, realmente, é você conversar com sua visita e explicar que é melhor não evitar. Muitos tutores também viajam durante esse período, o que faz com que seja necessário encontrar pessoas e locais que cuidem dos seus pets. Os hotéisinhos são uma ótima opção. O hotel ele é uma ótima opção, principalmente para aquelas pessoas que vão fazer umas viagens mais longas, a partir de 2, 3, 4 dias ou até mesmo meses, né? Então existem várias opções no mercado, principalmente de opções de hospedagem que oferece também uma questão de comportamento, essa parte de leitura comportamental do cachorro, para saber fazer leitura certinho, para não poder misturar, porque infelizmente pode acontecer de ter algum imprevisto, né? Que procurar empresas também que tenham responsabilidade, que tratem o animal não só com amor, mas também com muito conhecimento e profissionalismo, que é necessário. E também, assim, imaginar que o cachorro vai sofrer um pouco essa mudança de ambiente, porque se o cachorro ele é muito acostumado a ficar só dentro de casa, ele não tem tanto convívio com outros animais, ou ele não faz um passeio externo, por exemplo, quando ele vai para um ambiente igual um hotel, uma hospedagem, ele vai sentir, é normal, infelizmente é normal, mas isso volta
volto a dizer, na maioria das vezes acontece por falta de preparo dos próprios tutores. O mais importante é sempre conhecer o seu animal e estar atento a mudanças de comportamento. Conhecimento na parte comportamental, falando como adestrador, é o fator primordial para o bom comportamento e para o mau comportamento quando não há esse conhecimento aplicado. Então, realmente, você buscar por conhecimento, buscar por profissionais que possam te auxiliar com isso também é uma ótima alternativa. O fim de semana deve ser com chuva nos municípios do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Presentes é na New Color. Canecas a partir de apenas R$ 29,90. New Color. Os dados do IMET indicam tendência de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar registra 60%. Em Patos de Minas, no sábado, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Mesma variação prevista para o domingo. Em João Pinheiro, no sábado, variam de 21 a 32 graus e no domingo, de 20 a 30. Em Monte Carmelo, no sábado, de 21 a 30 graus e no domingo, de 19 a 29. Em Presidente Olegário, no sábado, de 21 a 29 graus e para o domingo, de 20 a 27. Em Arapuá, no sábado, variam de 20 a 26 graus e no domingo, de 19 a 25. E em Lagoa Grande, no sábado, mínima de 21 e máxima de 29 graus. E para o domingo, variação de 22 a 28 graus. Seguindo aqui no News, a ASPA promove mais uma edição de Bazar Beneficente para manter as ações realizadas pela associação. A maioria dos trabalhadores vai pagar dívidas com o 13º, é o que diz pesquisa da Serasa. A Associação dos Deficientes Visuais de Patos de Minas realizou na manhã desta sexta-feira o sorteio de uma novilha. O sorteio realizado deu ao ganhador uma novilha. E a gente vai conversar um pouco agora com a Renata, que é presidente da ADV, a Associação dos Deficientes Visuais de Patos de Minas. E Renata, conta pra gente um pouquinho, né? Essa rifa foi feita, ela foi vendida. Primeiro me conta de onde é que veio essa novilha para ser rifada. Então, eu quero agradecer, né, a todos os nossos associados que ajudou durante o ano inteiro com a venda da rifa doada pela Cida Franco, nossa diretora de patrimônio. Nós trabalhamos nela o ano inteiro, nas feiras, nas festas, e foi um sucesso, foi um recorde as nossas vendas. E eu quero agradecer toda a população de Patos que acreditou no nosso trabalho e comprou a rifa. Eu acho que foi recorde mesmo, porque a caixinha estava recheada de papéis e aí teve, né, o vencedora, que foi realmente uma grande sortuda, né? Renata, e conta mais um pouco para nós, esse valor que foi arrecadado com a rifa, onde que ele vai ser investido? Esse dinheiro, ele vai ser investido nos nossos projetos, né, da ADV, na musicalização, no artesanato, nas nossas despesas agora com os funcionários, com a gasolina, com o carro, que são muitas. Então, assim, vem numa boa hora e vai ser muito bem utilizado. Renata, conta um pouco mais pra gente sobre a associação. Quem são as pessoas que são atendidas, né? Você mencionou, inclusive, que tem atividades de musicalização. Esse carro, inclusive, ele é um carro que busca, né, os associados para que eles possam participar das atividades. Conta um pouco mais pra gente sobre como que funciona a associação hoje em dia e sobre os associados. Então, a associação é a ADV, Associação dos Deficientes de Patos de Minas. O nosso intuito é incluir as pessoas de baixa visão e cegas na sociedade, nos nossos projetos. A gente tem psicoterapia, artesanato, musicalizações, encontros, e a gente traz para eles uma melhor vida, sabe? Uma melhor situação de vida. Uma inclusão mesmo social. Um trabalho muito importante em Patos de Minas. Cida, e aí? Ficou feliz de ouvir que tem um ganhador, né? Que a senhora pôde contribuir de maneira ativa para essa causa tão importante? Claro, fiquei super feliz. Muito bom. Vamos ver quem vai ser o sortudo, o ganhador da novilha da ADV. Vamos ver.
Vamos ver o nome. Jogar pra cima. Vamos jogar, vamos pegar. Pegaram? Pegou. Vamos ver quem foi o ganhador. João Francisco Marques. João Francisco Marques, o ganhador da novilha da DV 2024. A associação também investe na produção de artesanato, com lindas peças produzidas por seus associados. As peças estão expostas na sede da entidade, que fica na Avenida Getúlio Vargas, número 245, centro, no prédio do antigo fórum. Parabéns para o ganhador, né? Parabéns para a associação, que uma atuação importantíssima, né? Os patenses, né? Para incentivar as pessoas na inclusão. Olha, nesta sexta-feira, alunos do 1º ao 5º ano participaram do encerramento de um projeto inovador que incentiva a leitura e o aprendizado na rede pública municipal de ensino em Lagoa Formosa. A Blitz da Leitura consiste em uma atividade lúdica e interativa. As crianças apresentam leituras e são avaliadas com as cores de um semáforo: verde para muito bom, amarelo para regular e vermelho para ruim. O objetivo é incentivar a melhoria contínua e reconhecer os avanços de cada aluno. Quando eu assumi aqui a supervisão, da escola Denise, eu percebi uma defasagem muito grande em relação à leitura e à escrita. Então, eu como supervisora, eu tinha que fazer algo, para fazer uma intervenção pedagógica para melhorar essa leitura. Aí eu tive a ideia de criar esse projeto. Coloquei o nome de Blitz da Leitura e resolvi, desenvolver. E foi assim, um resultado muito positivo. Inclusive, a gente fez novamente agora em 2024. No final do projeto, aqueles que acumularam mais quadros verdes receberam prêmios, estimulando ainda mais o engajamento das crianças. Hoje, então a gente está encerrando o ano letivo e a Blitz da Leitura. Então, depois dessas rodadas que tiveram, a presença do pessoal aqui avaliando a leitura, hoje nós resolvemos premiar, todos os alunos. Na verdade, lá falava, no projeto que destacava quem tinha mais o verde, mas com o apoio da comunidade, com o apoio dos funcionários da escola, a gente conseguiu dar uma medalha para cada aluno e um mimo. Desde o início do projeto, os professores relataram uma evolução significativa nos hábitos de leitura dos alunos. Além disso, os dados da escola confirmam que o desempenho nas avaliações de leitura melhorou, contribuindo diretamente para o aumento do IDEB da instituição. No início foi difícil, vou dizer para você que foi bem difícil, mas no decorrer do ano a gente foi notando uma melhora muito grande. Os meninos começaram a fazer parágrafo, pontuação, a escrita começou a ser certa, a gente fazia ditado toda sexta-feira. Então, assim, eu notei uma melhora muito grande nos meus alunos. Eu fiquei muito feliz que os meus alunos tiraram verde. Durante o evento de encerramento, as crianças demonstraram empolgação ao apresentar suas leituras. Foi uma manhã repleta de alegria, emoção e também premiações. Eu adorei o projeto, ele foi muito bem elaborado. Nossa, foi muito legal participar de 2 anos. Se eu pudesse, eu dizia para participar de novo, porque eu queria muito que todas as escolas tivessem isso, porque eu percebi que a leitura de todo mundo melhorou. A gente não gostava muito de escrever, mas agora escrever é uma coisa prazerosa pra gente, foi muito bom. Eu adoro receber os convidados, eu adoro ficar conversando com eles, participar, perguntar, é muito legal. Foi muito bom o projeto, foi maravilhoso. Graças ao projeto, minha letra ficou mais bonita, a minha leitura ficou mais boa. A Blitz da Leitura é mais do que um projeto, é uma jornada de aprendizado e superação para todos os envolvidos. Eu não era assim de escrever, a ler, só que depois eu conheci o projeto da Blitz da Leitura, eu comecei mais a gostar de ler, eu comecei mais a me dedicar na leitura, na escrita. Eu sempre gostei de ler, de escrever, mas com o projeto eu demonstrei mais interesse, eu acho um projeto muito legal, uma oportunidade de a gente aprender a ler, incentivar mais as crianças a ler, as pessoas a ler. Eu acho um projeto muito legal. Incentivar a leitura para essas novas gerações tem um valor inestimável. Valor assim, dá para
nem dimensionar o negócio, investir nessa incentivo à educação, nesse incentivo à leitura, né, a ter esse hábito de ler. Todo mundo é bom, mas para quem está começando nesse momento, essas crianças, é muito importante para o futuro delas e até para um intelecto mais criativo e também mais incisivo sobre tudo que elas vão encontrar, vão ler. 13 de dezembro é dia de Santa Luzia, que é a padroeira da visão. Na Paróquia Cristo Redentor ocorre a festa em louvor à Santa e a repórter Débora Xavier acompanha toda a movimentação com a celebração e o encerramento dos festejos que tiveram início no dia 1º de dezembro. Boa noite para você, Odair. Boa noite a todos que nos assistem em casa. É isso mesmo, Odair. Desde o dia 1º de dezembro está acontecendo as festividades aqui na comunidade Santa Luzia. E hoje, em celebração ao Dia da Santa, a gente vai conversar com o César, que é coordenador, e falar um pouquinho para a gente desse encerramento. É isso mesmo. Desde o dia 1º estamos aqui recebendo as pessoas que vêm de outras comunidades, de outras localidades aqui da cidade e até de fora, que vêm visitar aqui a Capela Santa Luzia, né? Nos prestigiar, né, por essa santa que é devota, né? Que as pessoas são devotas por ela ser a protetora dos olhos, né? Não só os olhos do corpo, mas também os olhos da alma. César, e está tendo uma celebração especial da missa hoje? Sim, agora nós temos o encerramento com a celebração e logo após a procissão e depois o movimento de barraquinhas. Hoje tem a celebração da bênção dos olhos também, né? E a comunidade ainda dá tempo de correr para cá e aproveitar o finalzinho das barraquinhas. Volto com você, Odair. Obrigado, Débora, pelas informações. Dá tempo de ir lá, né? Dá tempo de passar por lá. Conferir aí esse último dia de festejo nessa festa em louvor Santa Luzia. O 30 Minutos está terminando. Volta amanhã às 19 horas com a Yandra Faria e eu te encontro na segunda. Bom fim de semana para você. Até lá.